Olá, pessoal. Vamos dar continuidade ao nosso estudo de propriedades coligativas. Efeitos coligativos nas soluções moleculares e iônicas. Então, vamos ver primeiro os efeitos coligativos nas soluções moleculares. Então, nas soluções moleculares, o número de partículas de soluto é igual ao número de partículas dissolvidas. Não há segregação, não há separação destas moléculas. A gente pode observar aqui, nessas imagens, os efeitos coligativos nas soluções moleculares. Então, a gente tem aqui, por exemplo, a molécula do açúcar, que é a sacarose. Aqui a gente tem justamente a sacarose. E aí, o que é que acontece? Na hora que a gente adiciona água no açúcar, a gente vai estar simplesmente promovendo a dissolução do açúcar pela água. Porém, essa dissolução não vai promover a separação dos átomos ou íons. E sim, o que ela promove é apenas uma solvatação. A molécula do açúcar, ela fica arrodeada por moléculas de água em sua volta, que é o processo justamente de solvatação da molécula. Quando a gente tem soluções iônicas, o número de partículas depende do grau de ionização ou dissociação do soluto e do número de íons formados. Quando eu tenho um soluto que é iônico, no caso o NaCl, ao ser adicionado em água, a gente vai ter justamente a separação dos íons que formam aquele composto. Aqui a gente tem imagens exatamente do que acontece quando a gente adiciona sal em água. Então veja, o que é que ocorre? As moléculas de água, elas vão solvatando os íons, elas vão arrodeando os íons que compõem o aglomerado iônico. Então elas arrodeiam os íons positivos e os íons negativos. É o que a gente pode observar nessa imagem maior. Né? A gente tem aqui, ó, os íons sendo solvatados, arrodeados por moléculas de água. Vamos ao exercício. Certas propriedades físicas de um solvente, tais como temperatura de ebulição e de solidificação, são alteradas quando nele dissolvemos um soluto não volátil. Para se verificar esse fato, 4 sais distintos foram dissolvidos em frascos contendo a mesma quantidade de água, formando as soluções 1, 2, 3 e 4, como indicada no sistema. Assinale a alternativa que apresenta soluções em ordem crescente de abaixamento de temperatura de solidificação. Então, vamos lá. No primeiro aqui, recipiente, a gente tem 0,2 mol de MgSO4. Então, eu vou ter MgSO4, que quando colocado em água, a gente vai ter justamente a separação dos íons Mg2+, mais SO4, 2-. No segundo caso, a gente vai ter K2SO4, que ao ser dissolvido em água, a gente vai ter 2K+, mais SO4, 2-. No terceiro frasco, a gente vai ter Al2, SO4, 3, que vai resultar em 2Al, alumínio do grupo 3, então ele é NOx mais 3, mais 3SO4, 2-. E no frasco 4 a gente vai ter Zn, que vai separar ZnSO4, que vai separar
NaZN, 2 mais SO4, 2 menos. E aí, o que a gente tem? A gente tem aqui 0,2 mols. No frasco 2, a gente tem 0,1 mol. No frasco 3, a gente tem 0,1 mol. E no frasco 4, também 0,1 mol. Cada 1 mol de MgSO4 vai gerar 1 mol e 1 mol. Então, se eu estou colocando 0,2, então eu vou ter 0,2 e 0,2. Então, aqui no total, eu vou ter 0,4 mols de íons. No frasco 2, vai gerar 2 e 1, cada 1 mol. Então, eu vou ter que 0,1 vai gerar 0,2 e 0,1, que vai resultar em total de 0,3. No frasco 3, a gente tem que cada 1 mol aqui gera 2 de Al e 3 de SO4. Então, eu estou colocando 0,1, que vai gerar 0,2 e 0,3. Isso vai me dar um total de 0,5. E aqui eu vou ter 0,1 mol de sulfato de zinco, que vai gerar então 0,1 de íons zinco e 0,1 de íons sulfato. Isso então vai dar 0,2. Então, ó, a gente tem, em termos numéricos aqui, quem apresenta maior quantidade de íons é o sulfato de alumínio, que é o frasco 3. Então, o frasco 3 apresenta uma maior quantidade de íons livres na solução. Depois, a gente vai ter o frasco 1. Depois, a gente tem o frasco 2. E, por último, o frasco 4. Quanto maior for a quantidade de íons liberada, mais abaixamento eu vou ter. Então, se eu tiver que dizer a ordem crescente será justamente a ordem inversa aqui. Por quê? Porque é a ordem em que eu aumento a concentração, a quantidade de íons na solução. Então, a ordem realmente seria o quê? Seria, primeiro, depois eu teria a solução 2, depois a solução 1 e depois a solução 3. Então, 4, 1, 2 e 3, 4, 2, 1 e 3 é exatamente a letra C. Então, resposta correta, letra C.